Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a uma nova parte do consultório. Hoje estamos intimamente ligados àquilo que é o recuperar do tempo perdido no que toca a exercício físico. Vamos ter agora a oportunidade de receber o Alexandre Martins, ele que é especialista em exercício físico, porque no verão sabemos que muitos dos momentos são passados a relaxar, sem grande pressa, sem grande prática de exercício físico e por isso torna-se importante perceber como é que podemos mitigar essa falta de atividade. Por exemplo, numa viagem de carro, numa viagem de avião ou até de comboio, sem esquecer a permanência num hotel ou num qualquer apartamento à beira-mar plantado. Vamos falar sobre isso com o Alexandre. Bem-vindo. Obrigado, Alexandre. É um gosto contar com o Alexandre no consultório. Marcos. Vamos então perceber primeiro esta dimensão. Existe, de facto, uma quebra de rotina quando vamos de férias? Existe e antes de mais nada, é importante deixar claro para as pessoas que, primeiro, não existe exercício bom, não existe exercício mau e não existe exercício para todos. Então, é muito delicado falarmos de exercício físico porque há contextos muito individuais e falamos para um público diverso e muita gente com muitas questões, não é? Então, acho que isso precisa ser levado em consideração. Segundo, que há dois tipos de exercício e para cuidar da nossa saúde nós precisamos basicamente de exercícios aeróbios, porque a gente está a falar da saúde cardiorrespiratória. E em segundo lugar, nós estamos a falar de exercícios anaeróbios, ou seja, aqueles exercícios que promovem força, não é? Para já, nos exercícios de força, que talvez sejam aqueles que a gente mais perca capacidade ao longo do tempo, eu gosto de falar para as pessoas que nós temos três agrupamentos ou três movimentos principais que o nosso corpo é capaz de fazer. Então, primeiro, para os membros inferiores, basicamente a gente senta e levanta. Então, isso é interessante de perceber que o nosso corpo, ele basicamente faz isso e há exercícios derivados do baixar e levantar. Enquanto os membros superiores, eles puxam e empurram. Então, a partir disso é que a gente começa a pensar no exercício físico e adaptar para as pessoas e a respeitar, claro, a individualidade de cada um, não é? E vamos chegar aqui ao tópico principal da nossa conversa, que tem que ver com a ida à praia e os exercícios que também podemos praticar na praia. Porque muita gente associa a praia a umas caminhadas, a umas corridas, enfim, já lá vamos chegar. Mas neste percurso que fazemos até ao nosso destino de férias, já aqui falamos que estes exercícios muito simples de agachamentos, de fletir as pernas, podem ajudar, pelo menos, a contrariar aquele espaço tão prolongado de pausa no movimento do nosso corpo. Prévio e pós-viagem, que cuidados devem ser tidos em termos de exercício a fazer? Bom, é pensar que cada vez mais nós vamos nos deparar com tempo em sedentarismo, não é? Então, o quanto nós conseguimos encurtar o tempo sedentário, e aí sim entram as caminhadas, os deslocamentos, o subir escadas, né? Eu posso trocar os elevadores pelas subidas de escada, por exemplo, tudo isso é muito importante. Ou seja, e o que torna o exercício físico ainda mais desafiador é a ausência dos equipamentos. Não é? Então, nós não temos, como nos ginásios, ou como no meu caso, que treino lá os meus alunos e meus atletas, né? Os halteres, as barras, os pesos, é o trabalho com o peso corporal. E o peso corporal a gente tem que saber como utilizá-lo de forma segura. Então, por exemplo, nós podemos fazer uns squats, não é? Uns agachamentos. E abaixo. Erros comuns que as pessoas cometem ao fazer agachamentos, né? Então, não utilizam a articulação do quadril, fletem apenas os joelhos, jogam à frente o peso do corpo, sem compensar no quadril e a jogar o quadril para trás. Então, esse é um erro comum que as pessoas podem se atentar enquanto estão a fazer os exercícios do agachamento, por exemplo. Não é? Por isso, nada melhor do que terem atenção isso. Sabemos que a praia é um lugar para relaxar, para estarmos deitados com os típicos banhos de sol, também para mergulhar e sabemos que o próprio ato de nadar também acaba por ser um exercício. Mas vamos começar por aqueles que são os mais simples e que estão acessíveis a qualquer faixa etária. Por exemplo, caminhadas, como devem ser feitas e para quem é que estão recomendadas? Pronto, caminhada basicamente é para toda a gente, não é? É algo simples e fácil e acessível para toda a gente. O que nós devemos tomar algum cuidado é em relação ao piso, à areia, né? E os declives e aclives. Então, procurar um local plano,
para que se faça essa caminhada, para não meter o corpo numa posição mais inclinada para um lado ou para o outro, é uma alternativa interessante. Outra questão é o aquecimento, a importância dos aquecimentos para a prática do exercício físico. E quando a gente fala de uma corrida, por exemplo, o melhor aquecimento é o aumento progressivo da velocidade. Então, a caminhada, seguida de um trote, para depois seguida de uma corrida. Alguns exercícios que eu passo também, prévios, como forma de aquecer para as corridas e para as caminhadas, são alguns saltitos, né? Como se nós tivéssemos a saltar a corda e a fazer essa flexão plantar e começamos também a receber algum impacto. Isso é muito importante para preparar o exercício para a prática que vem a seguir. Sabemos que quando estamos na praia, como é óbvio, estamos por norma descalços ou com aqueles sapatos de borracha que nos permitem não magoar os pés em praias com pedras ou com areia muito grossa. Aquilo que lhe pergunto é, devemos ter muita atenção também a pequenas lesões que podemos ter nos pés. O que é que deve ser acautelado? Deve ser usado calçado, como por exemplo estes sapatos de borracha, ou não recomenda de todo? Bom, são dois pontos interessantes. Para a saúde física, o treinar descalço é a melhor alternativa. Então, o desenvolver a força na planta do pé, assim como desenvolvemos a força de preensão manual, é muito importante para a saúde do aparelho locomotor. Por outro lado, nós não sabemos o que tem no terreno, o que há no terreno. Então, podemos nos deparar ali com algo cortante, algo que possa magoar a planta, a sola do pé. Então, se por um lado está descalço, é muito interessante, por outro também torna a prática um bocado mais atenta ou um bocado mais perigosa. Talvez o uso de meias ou desses calçados, né, emborrachados, seja um ótimo meio termo. Já aqui falamos de corrida, vamos falar agora sobre uma outra particularidade que tem que ver com as atividades aquáticas. Existem exercícios que podemos, por exemplo, transpor daquilo que é a hidroginástica para a praia? Por exemplo, não apenas nadar, mas fazer algum tipo de atividade um pouco mais composta? Pronto, interessante. Então, como nós estávamos a falar mais dos membros inferiores, digamos assim, talvez passe a ser necessário falarmos dos membros superiores. E aí as duas características dos exercícios. Nós empurramos e nós puxamos. Basicamente, empurramos para frente com os braços ou empurramos para cima. Ou puxamos de frente e puxamos de cima. Os exercícios de empurrar, eles se tornam muito mais fáceis de serem feitos, até pela ação da gravidade, não é? Então, por exemplo, podemos ir ao chão, com licença. Claro. Podemos fazer umas flexões de braço, né? E eu gosto de deixar as mãos na largura dos ombros e os cotovelos para trás, por exemplo. E para as pessoas que não têm o nível de força adequado, né, para conseguir fazer esse exercício, uma adaptação possível é o apoio dos joelhos. Então, eu posso fazer a mesma flexão com os joelhos apoiados e parte do peso corporal já é aliviada. Por outro lado, os exercícios de puxar, eles são mais desafiadores. Sorte que nós contamos nas praias, nas praças, nos parques, nos jardins, com as barras. Então, à medida que eu consigo puxar o meu corpo e fazer uma elevação, é uma possibilidade de desenvolver essa força de puxada, não é? Existem cuidados que não podemos esquecer que devemos ter na praia. A praia, por norma, é um espaço em campo aberto, onde estamos expostos ao sol, temperaturas elevadas. Ainda ontem falamos aqui do golpe de calor e da importância de perceber quando o nosso corpo já não está a reagir como gostaríamos. Que recomendações é que gostava de deixar nesse sentido? Ou seja, existem horas que sejam recomendadas? Existem exercícios que não devemos fazer na praia? Exercícios não. Acho que os exercícios eles são mais considerados do ponto de vista da individualidade de cada um, né? Agora, os horários sim, fugir do sol mais quente, melhorar os níveis de hidratação, a proteção também da pele, né, com os protetores. Eu acho que isso, de maneira geral, acaba por proteger as pessoas e tornar o exercício um pouco mais seguro. Quais são aqueles exercícios, falando agora das atividades aquáticas, sabemos que existem imensas quando falamos de Portugal, que é um país que tem costa de lés a lés, que hoje em dia lhe parecem mais completos. Sabemos que existe o pádel, portanto andar em cima de uma prancha com um remo. Essa é uma atividade que efetivamente tem algum tipo de reflexo positivo para o nosso corpo ou é meramente lúdico e de diversão, passa a redundância? Também, e para a saúde mental deve ser maravilhoso, não é? Mas claro que sim, acho que todo exercício tem uma função. Em termos do pádel especificamente,
o equilíbrio desenvolvido na prancha é muito interessante, né? Ainda mais para os mais idosos. O desenvolvimento do equilíbrio se faz muito importante. Os exercícios de remada, então, são as puxadas, né? Como eu disse, é um exercício de puxar o remo na direção do corpo contra a resistência da água. Isso é muito interessante. Agora, de maneira geral, é claro que o nadar, ele continua ainda a ser uma atividade aquática mais completa, por exemplo, para o corpo e por movimentar o corpo todo e fazer força contra a resistência da água. Isso sim. Vamos agora então esmiuçar ainda mais o nadar. Sabemos que muita gente pensa saber nadar, mas na realidade às vezes nada, como dizemos aqui, a cão. Na realidade, como é que podemos de alguma forma adaptar aquilo que é o nadar que sabemos fazer, não é? Porque nem toda a gente tem essas skills, de uma forma a que seja benéfico para o nosso corpo e não estejamos ali a fazer movimentos de braços e de pernas que podem gerar, inclusivamente, algum tipo de contratura, de lesão. Aconselha, imagino eu, a que exista uma prática, às vezes, de nado em ambiente mais protegido até nos aventurarmos no mar. Exatamente. Eu acho que, de maneira geral, o que eu oriento é que as pessoas não se aventurem de férias. Eu acho que a atividade física ela deve ser sempre orientada por um profissional e ser evitada nos momentos que as pessoas não estão a serem observadas. No caso do nado, o nado é uma prática que pode, em alto mar, levar a muito perigo, não é verdade? Então, as pessoas que não estão habituadas a isso, evitarem e, se o fazerem próximo da zona da areia e não distanciarem muito para evitar qualquer tipo de acidente, não é? Vamos a outra particularidade que não podemos deixar de fora quando falamos de cidadãos com mobilidade reduzida. Sabemos que muitos daqueles que nos veem e muitos daqueles que também são familiares de quem nos vê têm algum tipo de dificuldade ou limitação de mobilidade. Aquilo que pergunto é, existe hoje uma panóplia de exercícios, já aqui falamos que alguns podem ser mais da parte superior, outros da parte inferior, mas quais é que estão assim mais preconizados para quem tem algum tipo de limitação em termos de mobilidade? Porque sabemos que as praias hoje em dia estão muito adaptadas. Com diferentes infraestruturas, com veículos que estão adaptados até para andar na água. Portanto, com pessoas que têm mobilidade reduzida. O que é que recomenda para estes nossos telespectadores? Bom, é importante que eles tenham alguma orientação profissional, não é? Porque as pessoas, para se aventurarem sozinhas, é muito, muito complicado. Mas, como eu disse, eu acho que o primeiro é enxergar o exercício pelo movimento e não pelos músculos. Então, se nós pensarmos em atividades diárias e tentarmos prepararmos o nosso corpo para essa movimentação, essa é a melhor maneira de encarar o exercício físico. Então, no caso de uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de locomoção com os membros inferiores, a força da perna ela vai ser fundamental, né, para tentar melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E como eu disse, o sentar e o levantar já é um mega exercício para algumas pessoas que não têm essa capacidade ou não têm o hábito do exercício físico com frequência ou de forma orientada. Então, exercícios de sentar e levantar, as caminhadas, as subidas de escada, tudo isso é uma forma muito, muito interessante de se iniciar a prática de uma forma segura, não é? Vamos a um tópico importante e aí vai ser muito importante também para o Alexandre nos mostrar como é que isso se faz e mostrar a quem nos vê lá em casa. Fala-se muito sobre os alongamentos, pré-exercício e pós-exercício. Começando pelo pré, como é que se fazem e quais são aqueles que estão mais recomendados? Excelente questão, porque hoje nós sabemos que os alongamentos eles não são uma parte principal do treino. Ou seja, apesar dos alongamentos serem uma via de ganho de mobilidade, de flexibilidade, eles deveriam ser feitos numa sessão à parte do treino. Eles não têm muita influência, nem positiva, nem negativa, quando feitas antes da prática de atividade física e nem depois, imediatamente após a prática de atividade física. Agora, dentre os alongamentos que nós temos, né, nós preferimos aqueles dinâmicos. Ou seja, o fato de puxar um determinado músculo e permanecer estático, isso não traz muito benefício para o corpo. Então, nós preferimos, por exemplo, né, movimentos dinâmicos, em que os músculos e as articulações estão se movimentando, para aí sim gerar alguma mobilidade e alguma saúde articular. No caso das pernas, os balanços de perna, né? Eu posso jogar minha perna para frente, jogar para trás. Os braços eu posso abrir e fechar. Então, são exercícios
dinâmicos que geram mais benefício do que aqueles estáticos que nós estávamos acostumados antigamente. E depois de uma tarde de praia, com exercício, já com muito cansaço e com muita vontade, sim, de ir jantar, de beber um copo, antes disso e depois de um bom banho, o que é que deve ser feito? Em relação à atividade física? Ao relaxar e fazer também alguns exercícios de alongamento posteriores, não é? É interessante, porque o alongamento ele pode ser uma prática de relaxamento. Então, é uma prática que eu indico muito, por exemplo, os meus atletas antes do sono. A qualidade do sono ela é muito melhorada com os alongamentos, não é? Agora, para além disso, tem algo que eu gostava de deixar claro aqui, que nós temos muitos estudos já tratado de estreino. Ou seja, para as pessoas que são altamente treinadas, um período de 2 a 4 semanas de pausa pode trazer benefícios extras para a saúde. Pode trazer um ganho extra de força muscular e não haver nenhuma perda. Então, também é importante para aqueles aficionados, para aqueles que têm um nível de condicionamento mais avançado em dia, de que a pausa vai ser benéfica. Alexandre, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado. Umas Obrigado. ótimas férias, se for o caso para si, com muito exercício. E desejamos também a todos aqueles que nos viram que possam praticar na praia, enfim, na piscina, onde estiverem, estas atividades com toda a segurança.